Olá pessoal, beleza galera? O pessoal estava assistindo a aula aí da professora Júnia, aula muito boa, né? Ela deu já algumas explicações para vocês, aí eu não vou ficar sendo repetitivo aqui, tá? Então vou falar um pouquinho de direito constitucional, né? Focando obviamente a banca CESP. Para quem não me conhece, eu já trabalho com direito constitucional, né, e direito penal também há um bom tempo, sempre focando, faculdade também, dou aula na faculdade, e sempre focando aqui em concursos públicos. Hoje, o nosso foco aqui vai ser trabalhar para a banca CESP. E, lógico, apresentando também esse novo projeto do ponto dos concursos, o da maratona, que eu acho bem interessante. Por quê? Porque aqui nós vamos trabalhar bastante diversos temas. Por exemplo, no meu curso, né, eu estou separando lá questões sobre direitos fundamentais, questões sobre direitos de nacionalidade, questões sobre poder legislativo. Quando sair o seu edital, né, você vai focar mais naquilo que está no seu edital. Mas no curso aqui eu vou englobar tudo que é trabalhado, tudo que é pedido pela prova do CESP. E o que a gente trabalha com vocês, meus amigos? Que aqui eu não sei para quem eu estou falando, né? Mas pode ter gente aí que está iniciando no mundo dos concursos, tem gente que está no nível médio ainda, né? No nível intermediário ali, e tem gente que está no nível mais avançado. Quem já está no nível avançado, né? O curso é excelente, porque vai pontuar, ele vai reviver alguns momentos ali do seu estudo, de questões para aprofundar. Para quem está no nível, né, de iniciante, intermediário, vai ser excelente. Por quê? Ele vai estar se preparando de uma forma global para o concurso, e não para um concurso só, de maneira específica. Ah, só o TRT X, só o TRE Y. Não. Você vai se preparar para todos os concursos da banca CESP. E antes da gente entrar na matéria, né, a CESP tem algumas peculiaridades. Todo mundo sabe que a maioria das provas desta banca é de certo e errado, mas ela também tem questões objetivas de marcar X. Não é assim o principal, mas tem, né? Tem várias questões desse tipo. No meu material de hoje aqui eu trouxe questão de certo e errado e trouxe questões de marcar X. No curso também será feito dessa mesma maneira. Não vai ficar só questão de marcar X e nem questão de certo e errado. Com isso, você acaba se preparando para qualquer concurso, né? Você não será surpreendido. Esse é o nosso intuito aqui. Quero que vocês, né, quem for se matricular, para a gente trabalhar junto, fazer as críticas, dar as ideias. Então, sobre a peculiaridade da CESP, seja no certo ou errado, seja na questão de marca X, na minha prova, né, eu falar só sobre a matéria de direito constitucional, ela cobra muito atualidades jurídicas. Tudo que está acontecendo no mundo jurídico, ela vem cobrando, principalmente com decisão do STF e do STJ. Mas, Aurélio, eu estou me preparando para concurso de nível médio, eu preciso saber? Precisa. Porque vem lá, de acordo com situação hipotética, relata um caso, para você marcar certo ou errado. Aquele caso, na maioria das vezes, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É óbvio que para você que está se preparando para um concurso de analista, você tem que acompanhar, né, as decisões do Supremo e do STJ. Para quem vai fazer para cargo de nível médio, não precisa acompanhar, mas precisa de ter uma base teórica sólida para entender o que está sendo trabalhado ali na questão. Por quê? Porque a CESP não é simplesmente letra de lei. Veja bem o que eu estou falando, meus amigos. Sábado à tarde, estão cansados, está calor, mas preste atenção. Não é simplesmente letra de lei. Você também tem que saber a letra de lei. Ela exige um raciocínio grande e crítico por parte do aluno. Mas é necessário que você faça uma leitura da Constituição. Fazendo a leitura da Constituição, tendo uma base teórica forte, né, com explicação do professor, com um bom material didático,
eu te garanto que dá para fechar as provas de constitucional. Aqui na maratona a gente vai trabalhar isso. Questões que exigem o quê? Simplesmente decoreba da lei, né? Até a CESP também cobra isso, e aquela do raciocínio. Aurélio, mas trabalhar decoreba da lei eu não preciso de professor. Então esse curso não vai ser tão importante para mim. Lê do engano, meu amigo. Porque eu não decoro todos os artigos da Constituição. Alguns de tanto eu falar em sala de aula, eu decoro. Mas há outros tantos que eu não decoro. Mas quando cai na prova, eu faço por eliminação. Já sei que esse aqui não é, porque eu consigo raciocinar em cima daquilo dali. E o objetivo não é decorar a Constituição inteira, né? Vocês vão ter aula de português, aula de informática, tem raciocínio lógico, administrativo, enfim. Uma gama de matérias na prova que você não vai decorar. E o que eu vou trabalhar com vocês aqui? O que tem que decorar? Exemplo, não está aqui nas questões de hoje, tá? Mas tem a parte lá do poder legislativo que fala sobre competência do Congresso Nacional, competência da Câmara dos Deputados e competência do Senado. Você vai decorar aquilo ali tudo? Não. Não tem como você decorar aquilo tudo. Você vai abrir mão de alguns pontos. Agora, na nossa pesquisa, nos nossos estudos aqui, eu vou apresentar para vocês, né? Ó, esse artigo 49 caiu tantas vezes nessas provas. Então, que provas? A Polícia Civil, Polícia Federal, caiu de qual maneira? Repetiu a questão no ano X, né? E no ano Y. Esse é o objetivo aqui do nosso curso do Maratona, especificamente falando mais uma vez, obviamente, do direito constitucional. Correto, moçada? Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui na parte de resolução de questões que eu quero apresentar, né? Hoje é um breve momento no curso, a gente tem mais tempo para a gente trabalhar mais questões, colocando os artigos também para você analisar. Então, nós vamos trabalhar algumas questões aqui, tá? Você que vai continuar com a gente, vai continuar estudando, tem crise, né? Não fique aí, a gente não pode esquecer da crise, mas não fica assim, quando sair o edital, né, eu vou estar para o concurso. Tem muita gente que está acompanhando as notícias, mas está estudando. Ele só não está comentando com você, ó, é isso aí, tem crise. Quanto menos concorrência para ele, melhor. Então, o objetivo é se preparar. Os concursos não vão acabar, né? Não tem como acabar com a máquina pública aqui do Brasil. Olha o tamanho do nosso país. Pode demorar mais dia, menos dia, mas eles voltarão a sair. E eu garanto para vocês, quando voltar a sair, vai sair um atrás do outro. Você vai escolher, né, qual fazer, e o melhor de todos, você vai escolher depois, para quem está estudando, em qual você vai tomar posse, que é o melhor de todos. Correto, moçada? Então vamos trabalhar aqui algumas questões e eu vou pontuar aqui nessas questões o que você tem que estudar mais lá no nosso direito constitucional, principalmente na nossa Carta Magna. Então vamos lá, galera. A primeira questão que eu separei aqui para vocês é um concurso que está para sair, é o da Polícia Rodoviária Federal, do ano de 2013. Salvo engano, não lembro, eu estava olhando a prova, foram 16 itens. Alguns muito diretos, que eu não quis trazer aqui para essa aula, né, que é uma aula de apresentação, mas no curso a gente vai trabalhar todas, ou todas não tem jeito, né, força de expressão, mas a maioria das provas da CESP. Então a gente começa trabalhando aqui o primeiro item. E olha só como a leitura do texto constitucional é importante, né, e tem que ter atenção. Qual é o detalhe da banca CESP também, né, que eu tinha esquecido de falar? Quando a questão é de certo ou errado, muitas vezes os assuntos são interligados. Então, o item 1 está falando sobre nacionalidade, o item 2 está falando sobre direito fundamental, o item 3 é poder legislativo, o item 4, poder judiciário. Isso também ocorre na questão objetiva.
Então, você tem que estudar de forma global. Vamos lá então, moçada. Primeira questão aqui. Consideram-se brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Qual é o detalhe aqui? Quando você olha, lembre que aqui você está vendo o professor falar. Você está me assistindo, eu estou lendo junto com você a questão. Tá? No dia da prova, o que vai acontecer? São várias questões. Eu não sei se você vai começar por constitucional. Alguns preferem, tem mais afinidade com a matéria, outros não. Aí é de cada um, não posso falar para você. Mas isso você não pode esquecer. Né? Você vai ter que fazer o constitucional na hora. Então não tem jeito. Eu não vou abrir mão de 16 itens. Meu amigo, você não vai passar. De um item que você passa. Pô, esse aqui eu não vou estudar. Né? Só vai cair 2 itens lá nessa prova de constitucional. Eu não gosto de constitucional. O que eu faço? Não estuda. 2 itens só? Não. Mas 16? Não tem jeito. 10 questões? Não tem jeito. Tá? Então, qual é o detalhe aqui? Você leu aqui. Aí, o aluno mais afoito está fazendo a prova, pô, tá certo. Eu lembro disso daqui. Quando a gente fala de direito de nacionalidade, são 2 artigos só. O conteúdo é extenso. Se eu fosse trabalhar na nacionalidade com vocês, essa aula de 1 hora aqui hoje não ia dar tempo. No curso, eu vou trabalhar questões de nacionalidade, né? Junto com a parte teórica, é óbvio. O que ocorre aqui? Nacionalidade, artigo 12 e 13, mas o mais importante é o artigo 12, tá? Que tem 2 incisos e 4 parágrafos. Qual o detalhe, meus amigos? Isso aqui está no artigo 12, inciso 1º, letra C, tá? São brasileiros natos e não naturalizados. Olha só aqui a maldade. Ele só trocou isso daqui, ó. Ele só trocou isso. Quando você lê de forma rápida, e você já fez outras questões, a vontade que você tem de marcar isso aqui, ó. Tá certo. Só que fazer prova, né? Nós não podemos ser afoitos. A gente tem que sair da prova destruído de cansado, né? Mentalmente, fisicamente. Por quê? Naquelas 2 horas e meia, 3 horas e meia, algumas provas aí até de 4 horas e meia, vão exigir isso do candidato. Então, esse item aqui está o quê? Errado. Por que está errado? Porque não é brasileiro naturalizado ali. É brasileiro nato, tá? 2013. Outras provas da SES também cobraram sobre nacionalidade. Dentro do direito de nacionalidade, o que você tem que saber? Os critérios, ius soli e os sanguíneos, que não estão escritos na Constituição. Né? A expressão tem que saber. Né? Qual que é o critério do ius soli? De acordo com o solo, com o local, com o território que a pessoa nasceu. E o critério do ius sanguinis, né? É o critério de descendência. Descende de quem? Então, se eu sou filho de italiano, eu sou italiano. Por exemplo, pergunto para vocês, qual é o critério adotado no Brasil? A SESC já cobrou isso. Né? Qual é o critério adotado no Brasil? Ela colocou lá que o critério adotado no Brasil, né, é apenas o ius soli. E muita gente falou que estava correto. Só que está errado. Porque o Brasil adota os 2 critérios. Quem nasce no Brasil é brasileiro, nato, como regra. Mas em algumas situações, quem vai nascer no Brasil não é brasileiro, tá? E brasileiro que nasce no exterior vai ser brasileiro. Regra é o do território, é o do solo, é o que interessa para a gente aqui. Então, isso você tem que saber, correto? Um outro ponto aqui no curso lá da maratona, a gente vai procurar estabelecer com vocês. Diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Olha só como apenas a decoreba não vai resolver o seu problema. Aqui, gente, com uma apresentação do curso que nós vamos trabalhar no maratona, eu estou trabalhando vários pontos aqui em cima de apenas um item. Lá vai ser de forma mais
meticulosa, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Aquele que já está acostumado a decorar, né? O professor fala assim com vocês, qual que são os cargos que são privativos de brasileiro nato? Aí o aluno vai lembrar, né? Aquele aluno que decorou: presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, oficial das Forças Armadas, diplomata e ministro de Estado da Defesa. O aluno decorou, né? Aí só que a gente está fazendo prova CESP. Aí a CESP coloca assim: o cargo de chefe do executivo é privativo de brasileiro nato. Aí o aluno afoito, aquele que não está acostumado com a banca CESP, pô, você está perguntando cargo privativo de brasileiro nato. Eu decorei e deixou buscar. Qual é o cargo do executivo que está ali? Presidente da República. Vai o aluno e coloca certo. Tomou ferro. Está errado. O que está errado? Privativo de chefe executivo federal estaria correto. Agora, prefeito exige ser brasileiro nato? Não. Governador do estado, do Distrito Federal exige? Não. Você errou a questão. Então não basta decorar. Vou dar outro exemplo, né? Presidente do Congresso Nacional tem que ser brasileiro nato? Aurélio, não está ali na decoreba, né? Não está ali entre os cargos. Então não é privativo de brasileiro nato. Mais uma vez você errou, que o presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Então cuidado com isso. A banca CESP, ela exige, né, um raciocínio, aluno. Quando você está estudando isso aqui, você tem que fazer um link lá no Poder Executivo. Por quê? Esses primeiros que eu falei, presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente ensina. Isso aqui é a ordem de sucessão presidencial. Então, você vai fazer um link lá com o Poder Executivo. Uma outra situação, e depois com o Poder Legislativo, obviamente. E no Poder Judiciário, né? O STF é o único que exige ser brasileiro nato, correto? Agora, é o único órgão do Poder Judiciário, né, que é presidido por brasileiro nato. Estou falando presidido. Não vai ser, porque o CNJ é órgão do Poder Judiciário. Ele não exerce atividade jurisdicional, mas ele é órgão, está lá na Constituição. Né? Com a emenda 45, o órgão do Poder Judiciário foi criado, que é o CNJ. Quem que é o presidente do SNJ? O presidente do STF. Né? E quem que sucede o presidente do STF? O vice-presidente. Quem que sucede o presidente do CNJ? O vice-presidente do STF. Ou seja, o cargo de presidente do CNJ é sempre de brasileiro nato. Por quê? Porque vai ser sempre ministro do STF. Isso nós vamos trabalhar com vocês. Aqui é só a apresentação. Vejam que só nesse breve aqui, 5 a 10 minutos, quantas questões já foram trabalhadas aqui. E que exigiam atenção, não apenas decoreba do aluno. Então, só de nacionalidade, olha quanta coisa que tem para trabalhar. Correto, moçada? Vamos continuar. Outra questão que caiu na PRF de 2013, esse tema aqui é espinhoso, que é da parte da organização político-administrativa, né? Que começa ali no artigo 18, tem artigo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, os mais específicos. Depois vai falar sobre município, Distrito Federal, território federal, enfim. Mas vamos trabalhar esse item aqui. Em se tratando de matéria para a qual se preveja competência legislativa concorrente, deixa eu puxar para cá, artigo 24. Artigo 24 da Constituição Federal de 88. Pode ir lá na sua Constituição que está lá. Competência concorrente. Vamos lá. A Constituição Federal autoriza os estados a exercer a competência legislativa plena para atenderem às suas peculiaridades, se
inexistir lei federal sobre normas gerais. Então, repetindo, vamos lá. Em se tratando de matéria para a qual se preveja a competência legislativa concorrente, está prevista onde? No artigo 24, a Constituição Federal autoriza os estados a exercerem a competência legislativa plena para atenderem às suas peculiaridades, sem existir lei federal sobre normas gerais. E esse tema é um dos mais espinhosos, mais truncados que tem para a gente estudar o direito constitucional, que é a parte de organização política administrativa. É muito conteúdo, é muito detalhe e tem alguns aspectos que é muita decoreba. Tá? Infelizmente, é muito decoreba. Mas a gente não vai decorar todos. Alguns nós vamos ter que decorar. Tá? Mas vamos trabalhar um pouco sobre essa questão aqui. Quando você olha lá no artigo 24, se estiver me assistindo aí com a Constituição, você vai lá. Compete concorrentemente à União, vamos ver, hein? A União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre 2 pontos e vem os incisos. Você está com a Constituição em mãos. Eu pergunto para vocês, o município pode legislar sobre as matérias que estão previstas no artigo 24? Mais uma vez, o aluno afoito. Professor, pergunta ridícula. É óbvio que não pode, não está previsto aqui no artigo 24. Só que você errou. Essa pergunta não tem nada de ridículo, é uma pegadinha. O município pode legislar sobre alguns assuntos daquele ali, né? Não porque pode. Por quê? No artigo 30, fala sobre a competência dos municípios. E lá no artigo 30, inciso 1º e no inciso 2º, fala que ele pode legislar. Só que desde que o assunto seja de interesse o quê? Local. Se o interesse for local, ele pode legislar. Então, na verdade, quando você estiver estudando, isso eu trabalho no curso, você vai fazer o link do artigo 24 com o artigo 30. Inciso 1º, por exemplo, sem a Constituição aqui eu já falo para vocês. O inciso 1º fala lá sobre o direito tributário. Então, você lê o artigo 24. Olha como que a gente estuda. Né? Eu também tinha dificuldade com isso. Aí a gente vai criando o nosso raciocínio para compreender a matéria e hoje eu passo para vocês. Vamos trabalhar comigo rapidamente. Está lá no artigo 24. Direito tributário. Competência da União, Distrito Federal e Estados-membros. E não está o município. Você lê o inciso 1º. Direito penitenciário, direito urbanístico, direito financeiro. Aurélio, estou em dúvida aí. Direito econômico, o município não pode. Estou em dúvida. Só que tem direito tributário. Nos salvou agora. Você que está aí na sua cidade, né? Quem é que trata sobre o IPTU na sua cidade? É o governo federal? Vai ser o governo estadual que aumenta ou diminui o seu IPTU, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço? Não. Quem que vai legislar? É o município. Só que ele não vai legislar, né, a norma geral. A norma geral é o Código Tributário Nacional. Veja bem, direito tributário. O assunto for geral, nacional, é a União. A legislação tributária estadual, códigos tributários estaduais, que vão tratar sobre o quê? A legislação tributária estadual, ICMS, por exemplo. Né? Nós temos, em Minas Gerais, nós temos aqui as nossas legislações tributárias, nos outros estados também. Agora, sobre IPTU, quem é que vai aumentar? Quem é que vai diminuir? Né? Quem é que vai isentar pessoas do pagamento do IPTU durante um ano, enfim, durante um período de tempo? É o município, moçada. Só que não está escrito no caput do artigo 24. Então, se você só decorar e não souber o assunto, um abraço. Tá? No caso específico aqui dessa questão, está tratando não sobre os incisos. Ele não cobrou aqui nada sobre os incisos. Na verdade, ele cobrou o que é de mais importante, que são os parágrafos do artigo 24. Artigo 1º, artigo 2º, artigo não, desculpa, né? Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Lembra, moçada, se a competência ela é concorrente, não vou falar na ordem dos parágrafos não, tá, moçada?
Mas se a competência é concorrente, ela é uma competência o quê? Lado a lado. Está fazendo prova, lembra do seu concorrente, está do seu lado. Ele está próximo a você, vocês estão fazendo a mesma prova. As mesmas questões. Cada um está fazendo de um jeito. Na legislação concorrente ou na competência concorrente, né, a União vai tratar sobre normas gerais, os Estados-membros vão tratar sobre norma de interesse regional, o município, interesse local, e o Distrito Federal, por ser um ente híbrido, né, lá não tem divisão em municípios, ele vai trabalhar sobre interesse regional e sobre também o interesse local. No curso a gente trabalha de forma mais detida, de forma mais calma, tudo isso. Mas aqui eu demonstro a importância de saber essa questão da repartição de competências, né? Repartição e distribuição de competências. Alguns assuntos são da União, outros são dos estados, outros são do município, outros competem a todos, mas cada um naquilo que for do seu interesse. Então, a importância é essa daí. E aqui, para a gente fechar essa questão, se a competência é concorrente e a União não editou a norma geral, vai impedir o Estado de legislar? É óbvio que não. Não pode impedir a legislação, a competência, desculpa, ela é concorrente. Só que ela é concorrente, né, naquilo que diz respeito ao ente federativo respectivo. Então, neste caso aqui, ausente a lei federal, o Estado poderia legislar tranquilamente, dentro das suas peculiaridades. Aurélio, e se posteriormente, no futuro, fosse criado, né, a lei federal, a norma geral? Ela revogaria a lei estadual? Pegadinha de prova da SESC, já caiu na prova da SESC. Não, lei federal não revoga a lei estadual, não revoga a lei municipal. Né? Tem que estar no mesmo patamar. Lei estadual revoga a lei estadual, municipal, municipal, federal, federal. Federal não pode revogar. Agora, pode suspender a eficácia dessa lei estadual naquilo que for contrário. Então, alguns pontos da lei estadual são contrários ao que está disposto na lei federal. Não é toda a lei que vai ter eficácia suspensa. É apenas aquilo que foi contrário. Correto? Isso está disposto lá nos parágrafos. No curso, a gente trabalha de forma mais detida. Então, neste caso aqui, o item está correto. Tá? Pode trabalhar as suas peculiaridades. Beleza, moçada? Continuando no 3 aqui, trata lá sobre o artigo 5º. Cobrou sobre o artigo 5º também. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Isso aqui está falando do artigo 24, não, artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Nós temos a desapropriação, nós temos a requisição. Nesse caso aqui é a requisição. Alguns autores não chamam de requisição, mas grande parte dos autores entende que isso aqui é a requisição. Cuidado, do jeito que foi apresentado aqui, não vejo problema nenhum. Se você leu a Constituição, você marcaria que está correto. No caso de iminente perigo público, autoridade competente, né? Pode ser polícia, pode ser bombeiro, fiscais, enfim, autoridade pública competente, né? Poderá fazer o quê? Utilizar da sua propriedade. Cuidado agora. Por quê? Na desapropriação, quando a gente estuda e no curso eu trabalho com vocês, a desapropriação, regra geral, ela tem indenização. E essa indenização ela é sempre prévia. Por que que eu falo que é a regra geral? Porque na desapropriação comum a todas, né, a indenização ela é justa, prévia e em dinheiro. E nós temos espécie de desapropriação-sanção, que é a desapropriação urbana, a desapropriação rural e a desapropriação com fisco.
A única que não tem indenização é a desapropriação com fisco. Ela é a única que não tem, né? Quando a pessoa utiliza gleba, né, seu terreno lá para plantar drogas, plantas psicotrópicas, drogas. Eu utilizo a minha fazenda para plantar maconha. Eu vou perder. Essa é a desapropriação com fisco. Essa é a única que não tem indenização. As outras têm, tá? A desapropriação comum, vou falar aqui como comum, e a desapropriação sanção. Desapropriação sanção, ela pode ser rural e ela pode ser urbana. Sendo que a rural e urbana, a indenização ela é justa, ela é prévia, mas não é em dinheiro. A urbana é em títulos da dívida pública e a rural é em títulos da dívida agrária. O que isso tem a ver com a requisição? Você vai ver, eu estou apresentando o curso aqui para vocês. Pegadinha de prova quanto à desapropriação, porque a CESP ela gosta de cobrar sempre a desapropriação com a requisição. Se você dissecar a desapropriação, você não erra a requisição. Olha só que curioso isso aqui no aspecto da desapropriação, tá? No caso de desapropriação rural, todo mundo sabe, todo mundo está cansado de ver na televisão aí, né? Propriedade rural improdutiva pode ser desapropriada, ninguém tem dúvida, né? Mas se propriedade rural produtiva pode ser desapropriada? Muita gente fala que não pode, só que você errou. Por quê? A desapropriação rural é uma desapropriação que sanção. Aí o pagamento é em título quê? Dívida agrária. Ora, você tem uma fazenda lá que é improdutiva. Então, uma desapropriação sanção. Você não faz nada com aquele terreno ali, então nós vamos tomar de você. Vamos pagar, mas vamos tomar de você. Agora, eu tenho uma fazenda que é produtiva, mas ali vai ser construído um aeroporto. Também cabe a desapropriação. Só que aí o pagamento não vai ser em título da dívida agrária. Vai ser em dinheiro, espécie. Então, propriedade rural produtiva também pode ser desapropriada. Dentro da desapropriação, são vários termos. Então, como regra geral, temos a desapropriação. O único que não tem é a desapropriação com fisco. Voltando aqui para a nossa questão específica da requisição. Na requisição, moçada, tem previsão de indenização? Tem. Olha, mas só se houver dano, não interessa. Se houver dano, tem indenização. Tem previsão constitucional. Se não tivesse mencionado nada sobre o tema, aí beleza, eu concordaria com vocês. Mas a Constituição fala. Se houver dano, o Estado tem que indenizar. Quando eu falo Estado, sentido lato. Pode ser a União, pode ser o município. Eu não sei qual foi a autoridade competente que utilizou, que usufruiu do seu bem. Tá? Então, cuidado. A autoridade competente pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o Distrito Federal, pode ser o município, depende do que vai aparecer na sua prova. Qualquer um dos entes federativos que usufruíram daquele bem, se utilizaram daquele bem. Então, regra geral, né? Se não houver dano, não tem indenização. Na requisição, foi utilizado o meu veículo para uma perseguição policial. Teve algum dano no veículo? Não. Então não tem indenização. Olha, mas a gasolina? Não. Prejuízo, não teve dano. Problema nenhum. Ah, o carro bateu. Não teve prejuízo, eles vão ter que me indenizar. Usou a minha casa, teve algum dano à minha casa? Não. Então não tem indenização. Tá? E quando tem a indenização, essa indenização que é posterior. Então guarda, regra geral, a desapropriação sempre tem o quê? Indenização. E ela é prévia. Não interessa se é em dinheiro, espécie, ou é em título da dívida pública ou agrária, mas é prévia. Tá? E a requisição? Regra geral não tem. Regra geral não ocorrem danos. Tá? Então, quando a autoridade usa o bem, toda vez que ela usa, ocorre dano? Não. Então seria a regra geral. Então, regra geral, na requisição não ocorre dano. Qual que é a exceção? Quando ocorreu dano, e essa indenização sempre será posterior, será ulterior. Beleza, moçada? Vamos lá, continuar aqui. Então, o nosso item aqui está
Correto. Questão da prova, né? Questão não, né? Item 4 do nosso estudo aqui. Somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país é assegurado o direito de petição em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Vamos ler de novo. Somente para quem? Brasileiro, estrangeiro residente no país. É assegurado o direito de petição em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Essa questão, eu fiz olhando a prova, se não tivesse nessa prova, eu pegaria de outra prova para trabalhar para vocês. Por quê? Qual é o detalhe aqui? Você pega lá no artigo 5º. Nós estamos trabalhando agora sobre o artigo 5º dos direitos fundamentais. Quando você pega o caput do artigo 5º e lê, se faz a leitura, tá lá, é garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, né? Enfim. Qual o detalhe? Se lê ali, está restrito a brasileiro e estrangeiro que reside aqui no Brasil. Aurélio, então quer dizer que esse item aí está correto? Não. A CESP entende que esse item aqui está errado. Aurélio, mas está indo contra a Constituição. Aí que está, moçada. Aí é o macete para você fazer prova. Que o TRE de Minas fez uma pegadinha, que não era a banca CESP, mas fez uma pegadinha aqui que a galera escorregou. Então se preparem aqui junto com a gente, com a banca CESP, que você não erra. Qual que é o detalhe? Nós temos como fundamento a dignidade da pessoa humana. Então, raciocina comigo. Se no artigo 1º, onde estão lá previstos os fundamentos dos direitos fundamentais, e um deles é a dignidade da pessoa humana. No artigo 5º, que trata sobre os direitos fundamentais, ele vai restringir, né, somente para brasileiro e estrangeiro que reside aqui no Brasil, seria um contrassenso, correto? Então, o entendimento dos tribunais, aqui não é pacífico isso, do STF, da doutrina constitucional, que a gente tem que fazer uma releitura desse dispositivo constitucional, que isso para a prova cai. Tanto é que caiu aqui. A gente tem que ler isso daí com o viés da dignidade da pessoa humana, ou seja, tanto para brasileiro nato, tanto para brasileiro estrangeiro residente ou não no país. Porque quando a gente trabalhar no curso habeas corpus, remédios constitucionais, a CESP sempre gosta de cobrar. Um estrangeiro veio passear aqui no Brasil, foi preso devidamente, enfim, ele poderia ser valer do habeas corpus? É óbvio que poderia. Você não vai pegar pelo artigo 5º, você vai pegar pelos requisitos do habeas corpus, que no curso a gente trabalha com vocês. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Só decoreba aqui, você erraria. Aurélio, qual foi a pegadinha do TRE que eu fiquei curioso, o TRE daí de Minas, que eu fiquei curioso? Moçada, é simples. Se te perguntar de acordo com o texto constitucional, se ele tivesse colocado o caput do artigo 5º, eu ia colocar lá certo. Mas você acabou de explicar uma coisa. Sim, eu acabei de explicar, só que ele colocou o texto constitucional. Eu não posso brigar com o texto. Uma coisa é a interpretação. Aqui era sobre a interpretação. Não era apenas sobre o texto constitucional. Você quer ver um exemplo? Olha só. Cabe a prisão, de acordo com a Constituição Federal, cabe a prisão do depositário infiel? Aí o aluno fala assim, não, você errou. Como que eu errei, já que tem a súmula vinculante? Só que eu não falei nada sobre súmula vinculante. Eu perguntei de acordo com a Constituição Federal. De acordo com a Constituição Federal, está previsto lá ainda? Está. O Supremo, né, editou a súmula vinculante, mas ele não tem poder para alterar o texto da Constituição. A interpretação sobre o que está disposto na Constituição, tudo bem, é uma interpretação. Mas ele não tem poder para o quê? Mudar o texto, ele não é legislador. Ele não atua como legislador positivo. Altera o texto. Ele não pode fazer isso da Constituição. É interpretação. Então tem a súmula vinculante. Eu tenho que saber, de acordo com o entendimento do Supremo. Pô, bacana. Né? O posicionamento atual e dominante hoje. Ele não falou nada da Constituição.
Se ele vier de acordo com a Constituição Federal, eu, Aurélio, vou lá e marco o quê? Tá certo. Cabe a prisão do depositário infiel, mesmo sabendo da existência da súmula vinculante. Eu sei que existe. Eu sei que hoje, na prática, não prevalece a prisão do depositário infiel. Se ocorrer alguma prisão do depositário infiel, vai caber reclamação constitucional direto no STF. Além de habeas corpus, né? Se seu cliente estiver preso, obviamente. Eu sei disso, mas só que a prova pediu de outro lado. Há muito tempo atrás, não lembro, caiu essa questão, não foi da SESC, mas foi um concurso da Receita Federal. Foi logo quando ele editou a súmula vinculante. Aí o pessoal queria recorrer, eu falei, mas você vai recorrer como? Se ele perguntou de acordo com a Constituição Federal, e o texto continua aquele dali. Então toma cuidado com isso daí. Correto, moçada? Então, nesse caso aqui, o item está errado. Não é somente a brasileiro, estrangeiro ou residente. É residente ou não do país. Coloquei só esse em razão do nosso tempo, tá, gente? Outros eram mais diretos, era pura decoreba. Na maratona eu vou trabalhar com vocês. Todos, inclusive os de decoreba. Mas hoje não é o ideal. Questão interessante de 2008, tá? Questão sobre processo legislativo. Olha o cargo. Agente de Polícia Civil. Nível médio. Olha as questões. Os dois itens. A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada só pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa mediante iniciativa da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Ora, já falei com vocês, né? É muita matéria para estudar. Nós vamos englobar todo o constitucional que a SESC cobra. Nas minhas aulas eu sempre falo o seguinte, aqui eu vou ser de forma rápida. Moçada, isso aqui está previsto no artigo 67, né? Só que a única mudança, olha a maldade da SESC, por isso que é importante que você ler o texto, para você raciocinar em cima da explicação do professor. O que ele modificou aqui? Já que você, Aurélio, falou que é o artigo 67. Moçada, a única coisa que está errada aqui, ó, é isso daqui. Isso aqui tinha que estar aqui, ó. Não proposta, né? Porque proposta é só de emenda. Então, você tira a proposta aqui, deveria ser um projeto de lei. Se tivesse a matéria constante de projeto de lei, aí o restante aqui, continuado, estaria correto. No caso, esse item está errado. O item está errado. Olha que questão bacana para ser cobrada. Isso que poderia ser cobrado, inclusive, para o OAB, para promotor, para juiz. Não interessa. Porque você tem que raciocinar. Então, lembra, quando você lê o artigo 67, pô, Aurélio, não gostei da aula, não vou fazer o curso, enfim. Mas quando você estiver estudando o artigo 67, está lá é projeto de lei. Projeto de lei é só projeto de lei. Não serve para medida provisória, não serve para emenda constitucional. Aurélio, mas isso está na Constituição, sim. Só que você não vai decorar toda a Constituição. Então, são links. Pegou o 67, só projeto de lei. Medida provisória, se ele coloca ali, como já aconteceu em outras provas, também não tem exceção. Emenda constitucional rejeitada, também não tem exceção. Isso aqui é apenas para projeto de lei. Então, atenção, moçada. Processo legislativo é um tema que vem caindo muito em prova, tá? E é cheio de detalhe também. Quem prepara para concurso, por exemplo, a Câmara dos Deputados, chove isso daqui, tá? Tribunais, também cai bastante isso daqui. TJs, né? Principalmente alguns TJs vêm cobrando bastante isso daqui, tá? E foi para a polícia. A gente vai trabalhar também para esses cargos de agente de polícia. Olha só, no 6. Em regra, a emenda à Constituição é promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e submetida à sanção presidencial se tiver sido proposta pelo presidente da República. Item completamente
Completamente não, porque a primeira parte aqui está correta, né? Até aqui está correta. Depois, está tudo errado. Proposta ou não pelo presidente da República, emenda constitucional não está sujeita a sanção nem veto. Vamos lá. A gente não vai trabalhar aqui sanção, veto, pelo nosso tempo. No curso, volto a dizer, a gente trabalha, porque são várias questões. Mas aqui eu já adianto, né? Quais são os atos normativos, né, que são previstos lá no artigo 59, que não estão sujeitos a sanção nem veto? Lei delegada não está sujeita a sanção nem veto. Resolução não está. Decreto legislativo não está. Emenda constitucional não está sujeita a veto. Cuidado, lei delegada, lei complementar, lei ordinária, sim. Cuidado, medida provisória está sujeita a veto? Sim. Emenda constitucional? Não. Não interessa se ela foi proposta ou não pelo presidente. Pouco importa. Pegadinha da banca CESP aqui, não interessa. Tá? Medida provisória? Pode. Porque medida provisória é sempre da iniciativa do executivo. É sempre o presidente da República, o governador e o município. O governador e o prefeito. Aurélio, mas governador e prefeito pode dar medida provisória? Pode, se tiver previsão na Constituição Estadual e na lei orgânica do município. No curso, a gente aprofunda isso, a gente trabalha todas essas questões que são cobradas na prova. Mas sobre este tema aqui, medida provisória, como ela é editada pelo chefe do executivo, pode parecer que ela não está sujeita a sanção nem veto. Ora, eu sou o presidente da República, eu edito a medida provisória. Então, no final, vou sancionar ou vetar aquilo que eu fiz? Como se fosse bipolar, ficasse louco. Só que cuidado. Quando da tramitação da medida provisória lá no Congresso Nacional, podemos ter alterações, as chamadas emendas. E aí, meus amigos, com as emendas, seja na Câmara ou no Senado, eles podem ter modificado tudo aquilo que eu tinha colocado na medida provisória. Como essa medida provisória vai ser convertida em lei, eu veto isso daí. Então, cuidado. Como regra geral, a medida provisória não está sujeita a sanção nem veto, mas pode estar. E emenda constitucional, nenhuma hipótese. Beleza? Raciocinar, prova para a polícia aqui lá do Tocantins. Essa questão é interessante também, né? TRE do Espírito Santo, 2011. Os 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal devem ser bacharéis em ciências jurídicas. Já vamos colocar aqui que está errado. Aurélio, que isso? Os caras lá, né? Pô, eles são doutrinadores. Né? Eles têm reputação ilibada. Eles têm notável saber jurídico. Pois é. Só que não exige que eles sejam bacharéis em direito. Para ele, notável saber jurídico é bacharel em direito. Não podemos concluir dessa maneira, tá? Então, de acordo, é óbvio que hoje, impossível alguém que não é oriundo da área jurídica, bacharel em direito, entrar no STF. Nós já tivemos até médico indicado lá para o STF. Em outras épocas, no curso, a gente aprofunda. Não é o caso agora. Hoje, impossível, tá? Mas, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não exige ser o quê? Bacharel em direito. Exige ser cidadão nato, maior de 35, menos de 65, com reputação ilibada e notável saber jurídico. Curiosamente, para todos os outros tribunais, né, tem que ser bacharel em direito. Por quê? Para figurar lá entre os desembargadores ou os ministros, você tem que ser oriundo da advocacia, né, que aí tem que ser bacharel em direito, do Ministério Público, obrigatoriamente bacharel em direito, e da própria magistratura, obrigatoriamente bacharel em direito. O STF são cidadãos. Então, regra, se, por exemplo, a CESP gosta, né? Esquece que eu falei que é impossível. Estou falando impossível pela prática. O mundo de concurso é outro mundo, né? A gente entrou ali na sala, esquece a realidade.
Vamos ali preocupar com a prova. Então, o presidente Michel Temer indicou um médico para figurar como ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Senado, por maioria absoluta, aprovou. Tem algum equívoco nisso daqui? Nenhum equívoco. Nenhum. Repito, na prática isso não vai acontecer, porque o Senado não vai deixar um médico, né, figurar lá. Agora, se ele tiver notável saber jurídico, ele vai figurar. Correto? Esse médico tem notável saber jurídico? Tem. Tem reputação ilibada? Tem. Entre 35 e 65 e é brasileiro nato? Fechou, ele pode ser ministro do STF. Correto? Mais questões de poder judiciário, a gente trabalha lá no nosso curso da maratona. Então, essa aqui está errada. Essa também de 2011, eu fiz questão de deixar para vocês, que eu achei interessante, né? Olha só, os direitos e garantias expressos na Constituição Federal de 88 excluem outros de caráter constitucional decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Uma vez que a enumeração constante no artigo 5º da Constituição Federal é taxativa. Pessoal, eu sempre falava, né, com os meus alunos, até antes dessa prova eu trabalhei num curso específico, não trabalhava no ponto nessa época, mas em curso presencial, falei, cuidado, né? Algumas características dos direitos fundamentais, entre elas está lá que o rol é não taxativo. Ou seja, o rol ele é aberto, não exclui. E o próprio artigo 5º, artigo 5º, parágrafo 2º, fala justamente o que está escrito aqui. Só que lá, aqui está falando que exclui. E lá está falando que não excluem outros direitos previstos em tratados internacionais. Então, o rol de direitos fundamentais, ele é aberto, né? O pessoal a sociedade vai se desenvolvendo, vai evoluindo, novos direitos vão sendo incorporados. Então, o rol dos direitos fundamentais é aberto. E ninguém não, né? É força de expressão, mas a maioria das pessoas não estuda aqueles 4 parágrafos lá do artigo 5º. Ah, deixa para lá, isso aqui não cai. Ele caiu. Mesmo que você não tivesse lido, se você lembrasse das características dos direitos fundamentais, né, que não é taxativo, portanto é aberto, você acertaria essa questão. É uma questão boa, nível CESP. Aqui é só CESP, a gente vai preparar vocês para isso, tá? Vamos lá, então. Essa aqui está errada também. Questão número 9. Essa já é de marca X. TRE. Tá? Assinar a opção correta a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos lá. Vamos ver o que ele cobrou ali nessa questão 9, nesse item 9 nosso, né? Em razão do caráter absoluto, ó, aqui já era uma dica para você raciocinar na questão, do princípio da isonomia, não se admite o estabelecimento de proibições relativas ao acesso em determinadas carreiras por critério de idade. Veja bem, moçada, isso aqui não está escrito em lugar nenhum. O princípio da isonomia é o princípio da igualdade. Essa questão aqui não está escrita na Constituição, então você tinha que saber. Veja bem, pode ter diferença, né, de cargos? É óbvio que pode. Né? Tem cargos que vão exigir um nível físico maior do candidato, outro é de natureza intelectual. Imagine o seguinte, né? O concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, salvo engano, para soldado, idade máxima, vamos colocar lá 30 anos. Eu não lembro não, tá, gente? Então, não estou afirmando que é isso, não. Vamos supor que seja 30 anos. Seria razoável? Não estou falando que é justo, mas seria razoável? Seria razoável. Tá? Questão física do homem, da mulher, acho que é razoável. Para ingresso, obviamente. Mas para advogado da Polícia Militar, médico da Polícia Militar, seria razoável? É óbvio que não. Ali, o cargo é de natureza intelectual e não física. Então não teria razão nenhuma de ter idade. Isso quem disse foi o Supremo Tribunal Federal, né?
Não tem problema nenhum ter os cargos, né, ter cargos que estabelecem distinção, né, portanto, vão, entre aspas, violar o princípio da isonomia e da igualdade em relação às idades. Tranquilo? Aprofundando um pouco mais rapidamente. Se não fosse idade, poderia ser altura, poderia ser peso da pessoa, não tem problema algum, correto? Não viola o princípio da isonomia. Vai depender sempre o quê? Da atribuição e da natureza do cargo. Ok, galera? Item importante, mas voltando aqui, não existe nenhum direito absoluto. Pelas características, ali você já ia eliminar, tá? Então aqui, ó, não existe caráter absoluto. Tá fora. Óbvio que na prova você ia ler todo o item. Mas aqui, ó, caráter absoluto, você poderia já desconsiderar de cara. Na letra B, o dano moral que atinge a esfera íntima da vítima, agredindo seus valores, humilhando e causando dor, normal, não recai sobre pessoa jurídica. Será? Vamos ver isso. Letra C. A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio abrange qualquer compartimento habitado. Aí fala o quê? Mas não os compartimentos onde alguém exerce atividade profissional. Será? Letra D. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência religiosa tanto às entidades hospitalares, privadas, quanto às públicas, bem como os estabelecimentos prisionais civis e militares. Parece que essa está correta. Letra E. O sigilo das comunicações telefônicas é inviolável, podendo ser rompido somente por autorização judicial ou por decisão da autoridade policial responsável pelo inquérito, quando existirem fundados elementos reveladores da prática de crime. Nenhuma aqui, né, com a exceção da letra D, que é a nossa correta, que dá para fazer por eliminação, né, estava falando especificamente sobre o texto constitucional. Aurélio, mas a letra B está certa. Cuidado. STF. Dano moral recai sobre pessoa jurídica. Tá? STF. Então, isso aqui já é pacífico. Na letra C, a inviolabilidade do domicílio, qualquer compartimento habitado, correto. Compartimento onde alguém exerce atividade profissional, no curso a gente vai trabalhar o que é casa e o que não é casa. Por exemplo, um escritório. Um escritório é tido como casa. Então, qualquer violação no escritório, advocacia, um consultório médico, odontológico, seria um atentado contra a violação de domicílio. Por isso aqui isso também está errado. Tá? Exigir conhecimento não só do texto constitucional, os dois itens aqui. A D, decoreba, e a letra E, quase uma decoreba. O sigilo das comunicações telefônicas é inviolável, correto. Podendo ser rompido somente por autorização judicial. Só aqui, ó, você já ia ver que está errado, porque não é só autorização judicial. Ou por decisão da autoridade policial. De jeito nenhum. Nessa parte aqui, elementos reveladores da prática de crime, sim. Dois incisos importantes que sempre caem em prova. Inciso 11, dá para tirar umas 10 questões do inciso 11, que foi a letra C, e a nossa letra E, que é do inciso 12 do artigo 5º. Tá? Cuidado, Aurélio, mas ali está falando o sigilo somente pode ser determinado por autoridade judicial. Está escrito no inciso 12, sim. Mas tem que fazer link, já falei com vocês, com outros artigos. No caso, com o poder legislativo. Rapidamente, para a gente esgotar aqui, né, no curso, já falei com vocês, espero que vocês continuem com a gente aí. CPI. CPI pode decretar quebra de sigilo telefônico. Pode. É poder judiciário? Não, é poder legislativo. Então, não é somente autorização judicial. Cuidado, tá? Para você que está assistindo a minha aula aí e está em dúvida, Aurélio, mas a interceptação telefônica é só por autorização judicial. Beleza. Só que você não pode confundir o sigilo com a interceptação telefônica.
Aqui falou sigilo. A interceptação telefônica é somente o juiz. Aí aquelas expressões jurídicas, né? De acordo com a cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, apenas o Poder Judiciário pode determinar. Correto? Questão muito boa, não foi certo e errado. Marcar X, no curso a gente vai trabalhar questões objetivas de marcar X, questão certo e errado, preparando você para tudo quanto é prova da CESP, tá? E por último, aqui que eu separei para vocês, TRT, esse aqui eu esqueci o ano, tá? Mas TRT era do Rio Grande do Norte. É um tema que vai cair bastante, que é sobre o poder executivo, né? Em razão das modificações ocorridas aí no último ano. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3, isso aqui você tem sempre que lembrar, da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. No caso aqui, pessoal, para a gente fechar, esse item está correto, tá? Específico do texto constitucional. Para a gente poder fechar com chave de ouro aqui, sobre a questão do Poder Executivo, alguns pontos importantes para a prova da banca CESP. Aqui ficou muito direto. Aqui era a questão sobre a prerrogativa de foro. Tá? Mas o que ele pode fazer com vocês? Será que o presidente da República ele pode ser processado, mas ele pode ser preso? De jeito nenhum. Olha, como assim? O presidente da República não pode ser preso em hipótese alguma, enquanto ele estiver no mandato. Inclusive, se ele matar ou se ele matar alguém, ele não pode ser preso sequer em flagrante. Nem prisão preventiva, nem temporária, nem em flagrante. Ele pode ser processado e aí, no caso, afastado. Tá? Por crime comum, foro prerrogativo de função é no Supremo Tribunal Federal, inclusive, né? Aí provinha CESP, Aurélio, se o presidente da República matou alguém, porque lá no artigo 5º fala sobre o Tribunal do Júri, que é competente para julgar crime doloso contra a vida. Aí o presidente da República matou alguém. E agora? Duas competências constitucionais. Tem até a súmula do Supremo Tribunal. Tinha a súmula 721, salvo engano, do Supremo, e agora acho que é a súmula vinculante 45. Qual é o detalhe aqui, moçada? Para não esquecer isso. Sempre, né, que houver um conflito constitucional federal, vamos dizer assim, entre uma competência por prerrogativa de foro, né, não é foro privilegiado, competência por prerrogativa de foro, e o Tribunal do Júri, prevalece o foro prerrogativo de função. Ou seja, se o presidente da República tem foro dado, fornecido pela Constituição Federal no STF, ainda que ele matar dolosamente alguém, ele vai ser julgado no STF. Um deputado federal, foro prerrogativo de função no STF, ele foi lá e me matou, me assassinou, né, dolosamente. Vai ser julgado aqui em Juiz de Fora? Não. Ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal, enquanto ele exercer o mandato, obviamente. Então, são cheios de detalhes, né, que espero que nesse breve tempo deu para apresentar o curso, um pouco do conteúdo, né, para aqueles que não me conheciam, e espero que vocês adquiram o curso aí, maratona, para a gente poder ficar um tempo maior, vocês poderem, né, tirar suas dúvidas e a gente trabalhar diversas questões e esgotar o tema. Tá? Agradeço mais uma vez aí, professor Macarrão, professor Paulo, professora Júnia, pelo convite e agradeço a todos vocês por ficarem me assistindo até essa hora da tarde. Um abraço para todos, bom final de semana e que nós tenhamos um grande ano de 2017. Um abraço, moçada.